Meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Que alegria voltar a Nova Iguaçu. Corri por aqui, por Nova Iguaçu, quando era criança. Tem um pessoal que me conheceu, criança. Vocês não são velhos, tá certo? O meu pai andava isso tudo aqui, pregando tudo que é lugar. Pastor Gilson, se você não lembra de sua fisionomia, talvez lembre de suas duas muletas. Ele andava sempre para cima e para baixo. Homem muito querido, homem de Deus, já está na glória, aguardando o corpo glorificado, onde as muletas não entram. Louvado seja o nome do Senhor. Tem 12 anos que ele partiu, e eu estou há 10 anos em Muriaé. Fiz agora no meio do ano, e o tempo passa, não é? Eu louvo a Deus por estar aqui com vocês. Eu estou vendo pessoas queridas, e se eu tivesse que citar nome a nome, eu teria imenso prazer, mas nós não temos tempo para isso. Eu louvo a Deus. Obrigado, pastores, obrigado a essa associação. Que alegria estar aqui com vocês. Eu sei que, sem qualquer discurso falso, há tantas pessoas que poderiam ser lembradas aqui e certamente os irmãos seriam abençoados, mas quis a mão da providência trazer-nos hoje aqui. Quis o Senhor assim. E nós estamos aqui, eu digo nós, porque eu estou com a minha família. Eu quero apresentar rapidamente para vocês. Eu quero pedir a minha esposa para ficar de pé. A Andresa está ali. O Rian estava em oração. Ok. O Rian. A Raíssa. O Raí. O Josué. O Azaf. A Luísa. Amém. Deus é bom. Pode sentar, filhos. Tá certo. Você contou certo. São 6. 6 almas de Jesus, amém. Quando fomos para Muriaé, nós fomos para lá para pastorear a igreja e chegamos lá com 3 bênçãos que o Senhor nos deu, 3 filhos, e como disse o salmista, o meu quinhão caiu em lugares amenos. Quis o Senhor me dar mais 3 lá, estes do coração, e tão filhos quanto. E eu louvo a Deus por isso. E estamos aqui hoje juntos. E eu peço que vocês orem por nós, orem também por uma demanda que temos com Luísa, a nossa princesa Luísa, ela é especial, e ela terá de fazer a partir do próximo dia 10, como alguns sabem aqui, uma cirurgia bem delicada do coração, será em São Paulo, mas estamos seguros de que o Senhor, que ama mais Luísa do que conseguimos amar, fará o que Ele já ordenou. Portanto, orem para que o Senhor nos ajude, nos abençoe. E eu quero, sem delongas, pedir a vocês que abramos juntos a palavra do Senhor nosso Deus. Na carta de Paulo a Filemon. E os irmãos estão pensando com muita propriedade nestes dias sobre o amor. Vivamos o verdadeiro amor. E a Bíblia está cheia de textos que falam sobre amor. Porém, este texto, ele é tão prático e que nos aponta para uma prática do relacionamento cristão, que estou certo que ele será muito importante e útil quando sairmos daqui, para a nossa vida, para a nossa família, sobretudo para as igrejas e os ministros do Senhor que aqui estão. Portanto, eu quero ler e eu quero seguir então a exposição dessa carta que é tão pequena, mas que é tão poderosa. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso companheiro de trabalho, a nossa irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre que me lembro de ti, em minhas orações, dou graças ao meu Deus, pois tenho ouvido do amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus, para com todos os santos. Oro para que o compartilhar de tua fé seja eficaz, pelo pleno conhecimento de que todo o bem que temos está em Cristo.
Pois tive grande alegria e consolação por causa do teu amor, pois por meio de ti, irmão, o coração dos santos tem recebido ânimo. Embora eu tenha plena liberdade em Cristo para te ordenar o que deves fazer, prefiro pedir-te, confiado no teu amor. Eu, Paulo, já velho e agora prisioneiro de Cristo Jesus, venho interceder por meu filho Onésimo, que gerei quando estava na prisão. Anteriormente ele te foi inútil, mas agora é muito útil para ti e para mim. Eu o envio de volta a ti como se estivesse enviando meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo, para que em teu lugar me servisse na prisão por amor do Evangelho, mas eu não quis fazer nada sem o teu consentimento, para que a tua bondade não fosse forçada, mas sim espontânea. Pode ser que tenha se separado de ti por algum tempo, para que pudesses reavê-lo para sempre, não mais como escravo, aliás, melhor do que escravo, como irmão amado, particularmente por mim, e ainda mais por ti, tanto humanamente como também no Senhor. Assim, se me consideras um irmão na fé, recebe-o como se recebesses a mim mesmo, e se ele te causou algum prejuízo, ou te deve alguma coisa, lança-o na minha conta. Eu, Paulo, escrevo isto de próprio punho, eu o pagarei, para não mencionar que tu me deves a ti mesmo. Sim, irmão, gostaria de ser beneficiado por ti no Senhor. Dê ânimo ao meu coração em Cristo. Escrevo-te confiado na tua obediência, sabendo que farás ainda mais do que peço. Ao mesmo tempo, prepara-me também uma hospedagem, pois espero que pelas vossas orações serei levado de volta a vós. Epáfras, meu companheiro de prisão em Cristo Jesus, te cumprimenta, assim como Marcos, Aristarcos, Demas, Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Nós te louvamos, nosso Deus, pela tua palavra, e agora rogamos, Senhor, não nos permita sair daqui desta noite sem o alimento da tua palavra. Ó Deus, não nos negue o pão nessa noite. Carecemos de sair cheios daqui, Senhor, fortalecidos, portanto, como pedintes da graça, cheios da tua misericórdia. Rogamos, dá-nos, ó Deus, mais de ti na tua palavra. Dá-nos mais do teu amor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. O apóstolo Paulo está preso e ele encontra um homem e começa a pregar para este homem. A cadeia, então, se torna um ponto de pregação. Algumas pessoas que por onde passam deixando o rastro do aroma do Senhor Jesus Cristo. O pregador chinês, já falecido, século passado, o Otmani, de quem não temos toda a concordância, mas concordamos ter sido um homem de Deus, preso por causa do Evangelho, escreveu cartas para seus pequenos rebanhos, isto porque não poderia mais pastoreá-los, visto que estava preso. E diante disso, o Estado chinês, sabendo que o Otmani assim fazia, entrou na prisão com soldados especiais e quebrou os braços de Otmani para que ele não escrevesse cartas, porque pessoas estavam sendo pastoreadas e convertidas pelas cartas daquele homem. Ele então começou a cantar na prisão, e com o seu canto e com as suas palavras, pessoas da prisão e soldados da prisão rendiam-se aos pés de Jesus Cristo. O Estado soube disso e mandaram-lhe arrancar a língua. E arrancaram a língua de Otmani. Antes que lhe arrancassem a língua, ele então pediu: permita-me pela última vez cantar um hino ao meu Redentor. Ele canta, lhe arrancam a língua. Poucos dias depois, ele parte para o Senhor. Ele que tinha cerca de 1,90 m, já pesando 45 quilos, com uma enfermidade crônica, partiu para cantar na glória. Os relatos da vida deste homem dizem que
todos aqueles que tiveram contato com Ni na prisão renderam-se aos pés de Jesus Cristo. Este é o amor de Deus e o poder do Evangelho. Nós estamos aqui diante de um texto que fala de um encontro com um detento de Cristo e um detento do crime. Agora, este prisioneiro de Jesus está encontrando com alguém que havia cometido algum delito. E nós temos aqui, portanto, 3 personagens nesta carta. O primeiro é o apóstolo Paulo, um judeu, rabino, ex-fariseu, poliglota, acadêmico, erudito, cidadão romano por direito adquirido. E nós temos também Filemão, que é um gentio, asiático, também convertido ao Senhor. E nós temos Onésimo. Onésimo, um escravo fugitivo, alguém que havia certamente furtado algo da casa de Filemão e por conta disso havia fugido. E agora preso, encontra-se com o apóstolo da graça. E eu quero lembrar a vocês primeiro quem é Paulo, quem é Filemão e quem é Onésimo. O texto diz no verso 1 que Paulo é prisioneiro de Jesus, veja o texto. No verso 9, o texto também diz que ele é o velho e agora prisioneiro de Jesus Cristo. O texto mostra que Paulo tinha um amor elevado pelo seu Senhor Jesus. Ele vai dizer no verso 3, nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo é um homem de oração. No verso 4 você vai ver, sempre me lembro de ti em minhas orações. Ele está falando com Filemão. Por que ele está escrevendo então uma carta para Filemão, gente? Porque ele encontrou aquele homem que havia roubado a casa de Filemão. E agora ele deseja reconciliar Filemão com Onésimo. Onésimo agora é um crente. E agora Onésimo tem que voltar, tem que pagar as suas contas, tem que pagar as suas dívidas, mas ele fará isso diante do amor de Deus. Paulo é um homem de oração. Veja a oração no verso 6, leia comigo. Oro para que o compartilhar da tua fé seja eficaz pelo pleno conhecimento de que todo o bem que temos está em Cristo. Meus irmãos, que oração extraordinária. Paulo não está pedindo riquezas, Paulo não está pedindo bens, Paulo está pedindo, quando tu abrires a boca, a minha oração é que o Senhor te use poderosamente, que o compartilhar da tua fé seja eficaz. Paulo é um líder que lidera em amor, e temos muitos líderes aqui, isso nos inspira. Veja o que Paulo diz para Filemão: embora eu tenha plena liberdade em Cristo para te ordenar o que deves fazer, prefiro pedir-te confiado no teu amor. Assim é no reino de Deus. Nós temos líderes, e a Bíblia diz que os líderes devem ser honrados, mas os líderes devem liderar em amor. O líder é o primeiro servo. O pai é o líder de sua casa, mas ele é o primeiro servo. Ele serve a esposa, ele serve aos filhos, ele serve a casa. O pastor é o primeiro servo, embora líder, e é o líder que serve e o servo que lidera. Está sempre liderando e ao mesmo tempo servindo. Mas veja, Paulo, ele tenta resolver conflitos e ele consegue aqui com o êxito do Senhor. Veja o verso 10. Eu venho interceder por meu filho Onésimo, que gerei quando estava na prisão. Paulo tinha o dom de reconciliar pessoas. Você lembra quando Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 4, antes de dizer no verso 4, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Antes ele havia dito, meu irmão, eu rogo que você ajude a Evódia e a Sintique que entrem em acordo no Senhor, pois serviram comigo. Veja, e ele cita também uma outra irmã chamada Clemente, e ele diz, cujos nomes estão no livro da vida. Ei,
Gente com o nome do livro da vida tem conflito que às vezes precisa de alguém de fora para ajudar também. Não é assim a vida do líder? Pegar uma parte, pegar a outra parte, onde as engrenagens que já quebraram, e agora ele precisa ali tentar reparar as partes. Paulo tinha esse dom. E como seria bom, e como será bom, meus irmãos, quando a igreja for cheia de pacificadores e de gente que trabalha em reconciliação. Os crentes são como bombeiros, enquanto todo mundo está ou colocando fogo ou fugindo do fogo, o crente está correndo para dentro do fogo, para debelar o fogo. E ele não entra no fogo para ajeitar o quadro da parede, para falar de coisas fúteis, ele entra para apagar o fogo, porque ele tem a palavra de Deus poderosa para isso. Paulo está nos mostrando aqui como lidar em amor. E ele confia que Deus é soberano, mesmo diante dessas questões relacionais difíceis. Veja o que ele diz no verso 15. Pode ser que ele tenha se separado de ti por algum tempo, para que pudesses reavê-lo para sempre. Paulo entende que na contingência humana, meus irmãos, nós temos dificuldades, dores, litígios, mas é exatamente nos litígios que Deus pode ser glorificado. O apóstolo Paulo também escrevendo na primeira carta, no capítulo 11 de Coríntios, no verso 19, ele diz o seguinte: irmãos, sei que há divergências entre vós, e até necessário que haja, para que os aprovados se tornem manifestos. O crente não é só aprovado quando nós estamos, ou quando ele está em circunstâncias favoráveis, festivas, mas quando o calo aperta, quando o outro ofende, quando o outro faz chorar, é nesta hora então que o crente se torna aprovado, quando o caráter de Cristo lhe é conferido de tal maneira que o amor de Cristo lhe seja evidente na vida. Paulo, portanto, está sabendo aqui, certamente, que Deus fará alguma coisa entre Filemão e Onésimo. Mas veja, Filemão, este homem que é morador da cidade de Colossos, ali da Ásia Menor, este gentio, também alcançado pela graça, é um homem certamente abastado, porque tinha pessoas a seu serviço, certamente uma casa grande, muito possivelmente há uma igreja funcionando, possivelmente é Arquipo citado aqui, o pastor dessa igreja. Alguns vão dizer que Áfia, que está citada aqui também, seria esposa de Filemão, não sabemos ao certo, mas podemos pelo menos conjecturar. Este homem, Paulo chama de amado e fiel companheiro no trabalho, isso está no verso 1. Isso nos mostra também que ele é um homem admirável. O verso 4, Paulo diz: todas as vezes, ou sempre que me lembro de ti em minhas orações, dou graças a Deus. Meus irmãos, há pessoas das quais nós nos lembramos que nós pedimos a Deus misericórdia, mas há pessoas das quais nos lembramos que damos graças a Deus, não é verdade? Sempre tem aquela pessoa que você diz: meu Deus, misericórdia. Quando você pensa, traz uma preocupação, mas há pessoas tão amáveis que o teu coração se enche de alegria quando lembra. E assim é este homem. E veja, é o homem que compartilhava a fé, isso está no verso 6. Oro para que o compartilhar da tua fé seja eficaz. Paulo sabia que este era um homem com coração missionário. Paulo também sabia que Filemão, ele encorajava os seus irmãos. Veja o verso 7. Pois tive grande alegria e consolação por causa do teu amor. Meus irmãos, vivamos o amor verdadeiro. O amor dos nossos irmãos nos consola. Vou repetir: o amor consola e trata feridas. Dia desses li resoluções de uma mulher que havia passado dos 90 anos. E ela disse: se for chorar, chore com alguém, cura mais rápido. Não é verdade? Quando nós recebemos o amor, e quando nós damos o amor, quando nós manifestamos a graça de Deus, e Filemão é um homem assim. No verso 20, Paulo vai dizer: gostaria de ser beneficiado por ti no Senhor, dê ânimo ao meu coração em Cristo. Mas Filemão também é um bom liderado. Nós vimos pastores aqui,
mas há membros de igreja aqui também. Veja o que diz o verso 21. Leia comigo. Escrevo-te, confiado na tua obediência, sabendo que farás ainda mais do que peço. Quem orienta o coração do crente? É o Espírito de Deus, é a palavra de Deus. Os pastores, os líderes, então, são aqueles que vão guiar e apontar para a palavra de Deus. Mas Paulo sabe que este homem, como um bom liderado, pode ser digno de confiança na sua obediência. Mas veja, Filemão também é hospitaleiro. Veja o verso 22. Prepara-me também uma hospedagem, pois espero pelas vossas orações, serei levado de volta a vós. Pastor, estava falando lá em nossa casa, tivemos o privilégio de conversar, tomar café mais de uma vez. Meus irmãos, como é bom receber gente de Deus, não é verdade? A Bíblia vai dizer que fazendo assim, muitas vezes, muitos receberam anjos do Senhor. Este dom da hospitalidade, e está aqui um homem encharcado da hospitalidade. Mas chegamos então a Onésimo. Falamos de Paulo, falamos de Filemão, e quem é Onésimo? Onésimo é um escravo fugitivo. Ele fugiu certamente de Colossos para a capital, que é Roma. O Império Romano era enorme, porque não era apenas o lugar, Roma, mas era o alcance dos tentáculos de Roma. Nas províncias, por exemplo, da Judéia, você tem ali todos os governantes que estavam a mando de Roma, porque quando Jesus veio, toda aquela região, depois dos impérios babilônios, medo-persas, gregos e agora os romanos, eles estavam subjugando toda aquela região. Roma contava com milhões, sim, milhões de escravos na época, que eram de várias etnias, de várias nações, e o sistema romano, ele lidava com essas questões difíceis, antibíblicas. Porém, o que Paulo deseja é alcançar o coração daquele homem. O que Paulo deseja é alcançar o coração daquele escravo do pecado, porque se ele fosse liberto do pecado, então o seu problema eterno estaria resolvido. Onésimo está ali para pagar uma pena, e se encontra agora com o apóstolo Paulo, que também estava pagando uma pena, mas não estava pagando uma pena por fazer o mal, mas por fazer o bem. Ele é um prisioneiro, isso está no verso 10. Mas veja, Onésimo era um homem inútil, e deixa eu explicar isso, porque Paulo está usando aqui um trocadilho. A palavra Onésimo, ou nome Onésimo, significa útil. E nós não sabemos se Onésimo é um nome ou se é um título daqueles que serviam nas casas. Possivelmente um nome, podemos dizer assim. O que Paulo está dizendo é, este homem que tem o nome de útil, o texto diz, antes ele te foi inútil. Mas olha só como o texto continua. Mas agora é muito útil para ti e para mim. O que Paulo está dizendo? Olha o que o Evangelho faz. Quando o rótulo não condiz com o conteúdo, o Evangelho transforma isso. Agora, Onésimo não é só útil no nome, ele é útil na essência. Agora ele pode voltar para a tua casa e tu podes recebê-lo não como escravo mais, porque o Senhor já o libertou e você é um irmão dele, você vai recebê-lo como seu irmão na fé. Paulo destrói uma mentalidade daquele tempo, e Paulo convoca aqui a que este homem receba um servo fujão e ladrão, agora restaurado como servo de Deus, não mais como servo de Filemão. Meus irmãos, isto é confiar no poder do Evangelho. Confiar no poder do Evangelho significa saber que Deus transforma histórias trágicas em histórias de graça maravilhosa. Quando Deus transforma um coração, Ele transforma de maneira completa. Mas nós vemos aqui as palavras do apóstolo Paulo, embevecidas de amor cristão.
Paulo não está lidando com uma peça de tabuleiro. Paulo não está lidando com um servo do sistema romano. Paulo está lidando com uma pessoa. Paulo está lidando agora com o seu irmão na fé. E irmão na fé não tem posição social. Irmão na fé não tem cor. Irmão na fé não é homem ou não é mulher. Irmão na fé é uma pessoa lavada e remida pelo sangue de Jesus, e o seu valor está em Cristo Jesus. Portanto, aquele homem de grande importância, de extrema grandeza teológica, agora lida com Onésimo, um recém-convertido, com alta estima, recebe como irmão. Meus irmãos, não é assim que fomos recebidos à mesa da graça? Quem éramos nós antes de Cristo? Há alguém aqui que poderia dizer que era alguma coisa melhor do que um fugitivo da graça? Não. Todos nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Todos nós andávamos desgarrados da graça de Deus. Todos nós, como disse Efésios capítulo 2, estávamos mortos em nossas transgressões e pecados, mas Deus, com seu infinito amor, veja, Ele nos amou quando ainda éramos pecadores. A gente não tomou um banho primeiro para Ele nos amar. A gente não deu uma penteada no cabelo para Ele achar a gente mais bonito. Não. O Senhor nos viu mortos em pecados e nos trouxe para que nos assentássemos à mesa da graça. Lembra de Mefibosete? Quando ele chegou diante de Davi, Davi certamente no seu alto trono, e Mefibosete veio se arrastando, e Davi disse: Mefibosete. As primeiras palavras de Mefibosete foram: quem sou eu, um cão morto, para que tu te lembras de mim? Sabe o que Davi faz? Põe Mefibosete à mesa. Você lembra de quem é Mefibosete? Fugiu de Lodebar no colo da ama, quando os homens de Davi entraram no castelo e a ama deixou-o cair, e ele cresceu com as pernas quebradas e calcificadas daquela maneira, nunca mais andou, e ele veio se arrastando agora, anos e anos depois, e Davi disse o seguinte: ponha-o na mesa real. Eu disse agora sobre meu pai, não sei quantos conheceram meu pai aqui, mas meu pai tinha 1,64 m, por conta de sua deficiência física. Mas curiosamente, quando nós nos assentávamos à mesa, nós tínhamos a mesma altura. Nós nos víamos cara a cara. Por quê? Porque a mesa nivela as pessoas. Mefibosete, quando se assentou à mesa de Davi, a toalha escondia as imperfeições. Assim é na mesa do Senhor. A toalha da graça esconde as nossas debilidades. Ou nós não temos debilidades ainda? Sim, temos. Ou nós somos seres angelicais, serafins, querubins, arcanjos? Não. Não estamos prontos para que sejamos transladados. Nós temos as nossas feiuras, mas veja, a graça do Senhor Jesus nos cobre. E na mesa da graça não tem ninguém que vale mais ou vale menos. Na graça de Jesus todo mundo se olha e diz: tu é meu irmão. E tu tem o poder de dizer: eu nem gosto muito de você, mas eu te amo. Pegou a benção ou não? Porque gostar é preferência, amar é mandamento. Tem palavras de pessoas que você não gosta. Tem pessoa que até ri te irrita, o jeito dela rir. Eu me lembro que uma irmã dizia: pastor, quando você prega, eu lembro do meu pai brigando comigo. Falei: minha irmã, me perdoe, eu não posso fazer nada por isso. O que eu faria? Lembrava o tipo do pai. Veja. Mas ela me amava no amor de Cristo. Nem sempre nós gostamos das pessoas, mas Jesus não nos chamou para gostar das pessoas. Não nos chamou para gostar do cabelo, da roupa, do que faz. Ele nos chamou para amar as pessoas. O grande problema, meus irmãos, é que nós temos um reino próprio dentro do reino de Deus, que só faz parte do nosso reino quem gostamos. Não. O Senhor não nos chamou para isso. Ou você acha que todo mundo gosta da gente? Não. Toda a igreja tem um monte de gente que não gosta de nós, mas nos ama por causa de Jesus. E muitas vezes isso basta.
Nem sempre o amor pressupõe convivência, porque às vezes o outro não está pronto para isso. Ele foge, ele corre, ele transgride, ele trai. Mas você está pronto para perdoá-lo. Você está pronto para recebê-lo quando Jesus transformar seu coração. Este é o amor de Deus. Assim está o coração de Filemão. E assim Paulo deseja que esteja o coração deste homem. E veja, Paulo está escrevendo uma carta em um tempo onde as coisas eram dificílimas. Ter um pedaço de papel era caríssimo. Você sabe disso. Paulo, como prisioneiro, tinha que comprar tinta do próprio bolso. Paulo, como prisioneiro, tinha que comprar papel do próprio bolso. Mas ele faz questão de escrever uma carta, de gastar dinheiro e de pagar o envio desta carta para que 2 pessoas se reconciliem. 2! Quanto nós temos nos esforçado, meus irmãos, para que as pessoas se entendam? Por vezes tão pouco. E por vezes os crentes, eles são vetores de desânimo ao coração dos outros. E nós precisamos pedir, pelo nome de Jesus Cristo, que essas coisas sejam debeladas do meio da igreja de Jesus. Veja, agora Onésimo tornou-se útil para as pessoas. É assim que o reino de Deus faz conosco. Nós que éramos inúteis, como diz Romanos capítulo 3, todos éramos inúteis, estávamos desgarrados. Agora, o Senhor nos tornou úteis. Gente, o crente é uma pessoa útil. Vamos repetir isso? O crente é uma pessoa útil. E deixa eu lhe dizer, nem sempre a gente quer ser útil. É ou não é? Os maridos, deixa eu falar com os maridos. A esposa está lá lavando aquela louça, tarde da noite. Que vontade de não ser útil. Que vontade de ficar aqui na cama, esperando ela chegar. Você vai lá e dá aquela encostada, vai ser útil. As irmãs dão glória. Amém. Compra a máquina de lavar louça para tua esposa. Você vai ser muito útil. Pastor, não tem dinheiro. Tenho certeza que o teu celular do teu filho e o do outro dá para comprar. Vende tudo e compra. Brincadeiras à parte, você faz o que na sua casa você acha que é por bem fazê-lo. Mas apenas estou dizendo que nem sempre é fácil ser útil. Às vezes um irmão precisando, é muito bom estar no nosso comodismo. Eu não é, gente. Mas como é bom precisar de alguém e alguém chegar dizendo: o que eu posso ajudar você? Meus irmãos, nós temos vivido dias assim. Estamos às portas da cirurgia de Luísa e quantas pessoas se aproximaram de nós dizendo: queremos ser úteis para vocês. Coisa linda no reino de Deus. Como alegra e anima o nosso coração. Lembrando que todo o bem que temos vem de Deus. Paulo não disse isso? Oro para que o compartilhar da tua fé seja eficaz, sabendo que todo o bem que temos vem de Deus. Você tem dinheiro? Vem de Deus. Você tem saúde para ajudar? Vem de Deus. Às vezes você não tem dinheiro, mas tem recurso. Sabe a diferença, né? Porque às vezes você tem dinheiro, mas não tem recurso. Tarde da noite, alguém passou mal. Você tem dinheiro, mas a farmácia está fechada. Você tem o dinheiro, mas não tem o recurso. Alguém passou mal, você não tem dinheiro, mas você tem na bolsa o remédio. Você não tem dinheiro, mas tem recurso. Você lembra do homem que subia para Jerusalém e viu o outro quase morto no chão? O que ele fez? Ele deu dinheiro na hospedaria, mas ele deu recurso, porque ele tirou do seu azeite, ele tirou do seu vinho, ele tirou das suas ataduras, ele colocou o homem no lombo do animal. Assim é o reino de Deus. Ser útil para alguém, ser bênção na vida de alguém. Perceba, meu irmão, minha irmã, agora o Evangelho está fazendo com que este homem se torne não só útil, mas se torne também agradável. O verso 13 diz: gostaria de mantê-lo comigo.
Como muda a textura do relacionamento, a presença de Jesus na nossa vida? Provérbios capítulo 17, verso 17 diz: na angústia nasce o irmão. É verdade. Este homem agora se mostra um homem valoroso, mas um homem confiável também, para que servisse em teu lugar, Paulo diz. Ele se torna agora também um ministro do evangelho no sentido de pregar. Paulo diz: eu queria que ele ficasse comigo para que me servisse na prisão por amor ao evangelho. Meus irmãos, tudo que nós fazemos é por amor ao evangelho de Jesus Cristo. Quando isso acontece, as nossas preferências, elas são então deixadas de maneira secundária. Quando a palavra de Deus nos mostra, queridos, um texto como esse, nós somos desafiados a ser pessoas amáveis. Você já reparou o tamanho dessa carta? É uma carta pequena, mas você já viu quantos nomes tem aqui? Confira na sua Bíblia. Olha o verso 1. Ele fala de Timóteo. Verso 2 ele fala de Áfia, fala de Arquipo. Agora veja lá, no final da carta, verso 23, ele fala de Epáfras, ele fala de Marcos, ele fala de Aristarco, ele fala de Demos, ele fala de Lucas, e ele fala de Onésimo. Numa cartinha tão pequena, ele lembrou de tanta gente. Nós não precisamos ter muito para lembrar de pessoas. Aquilo que o Senhor nos concede é suficiente para abençoar as pessoas que Ele deseja abençoar através de nós. A igreja de Jesus, meus irmãos, não foi chamada para outra coisa, senão para, primeiro, glorificar a Deus na terra. Vou repetir: glorificar a Deus na terra. Não foi evangelismo? Não foi. Agradar-se de Deus, glorificar a Deus, desfrutar da presença de Deus, é o primeiro chamado do crente. Necessidade de evangelizar ninguém, por quê? Não vai ter ímpio. Nós não deveremos e não faremos certamente nenhuma obra social, porque não vai ter quem precise, mas a igreja vai continuar adorando ao Senhor eternamente. Isto que temos é um ensaio, mas veja, há uma maneira muito preciosa de glorificar a Deus, é amando as pessoas. Nisto conhecerão que sois meus discípulos. Quando? Quando vocês construírem templos bonitos? Não estou dizendo que nós não podemos construí-los, tudo bem? Estamos em um que está nos hospedando. Mas nós não seremos conhecidos por isso, porque em algum momento os templos podem ser explodidos, podem ser varridos da nossa nação. A igreja vai, porém, continuar sendo conhecida pelo amor. João capítulo 13, versículo 1: tendo-os amado, amou-os até o fim. Esse é o amor de Jesus. É o amor que não acaba. É o amor para o qual fomos chamados. É o amor que ensina o caminho do perdão. E é o amor, veja, que transforma as pessoas. Meus irmãos, nós só não pregamos mais o evangelho, não é porque nós não sabemos falar de Jesus, é porque nós amamos pouco as pessoas perdidas. Ou não é? Ou Paulo não está mostrando como devemos amar as pessoas aqui? Eu me lembro de um homem chamado José Augusto, já estou terminando. Assim que eu mudei para uma residência, quando morava aqui, José Augusto, ele morava na frente da nossa residência. Acho que o Valmir conheceu o José Augusto. Ele era um pouco mais alto que eu, 53 anos, uma feição muito severa, cabelos e barba, tudo branco.
mal encarado e gostava de xingar as genitoras das pessoas. Ele xingou as 3 gerações minhas. Tinha palavrão que eu nem sabia que existia. Eu passei a saber daquele tempo. Humanamente, eu queria, meus irmãos, aquele homem longe da minha vida. Não tem a pessoa que você quer longe da sua vida? Deixa eu ver, só tem querubim aqui, né? Ok. Eu queria ir longe da minha vida. Mas Jesus foi tão misericordioso comigo, que com toda a tendência que eu tinha de odiá-lo, Deus me deu uma oração: dá-me a chave do coração dele, meu Deus. Deus fez de tal maneira, eu quero encurtar aqui, porque são muitos episódios com esse homem. Ele começou a frequentar a nossa igreja. Ele começou a frequentar a nossa casa. E uma vez alguém disse assim: não deixa ele frequentar a sua casa, porque pode acontecer isto, isto e isto. E eu disse para essa pessoa: o amor não corre riscos? Esse homem se converteu a Jesus, confessou a Cristo. Batizei José Augusto, transformado pelo poder do Evangelho. Ele tinha umas coisinhas diferentes assim, mas foi salvo por Jesus. Saí de férias e voltei, bati na casa de José Augusto. José Augusto, já voltei de férias. Ele não estava mais em casa, já tinha partido para a glória com o Senhor Jesus. Também está em casa aguardando o corpo glorificado. Para que você não ache que eu sou o herói dessa história, eu poderia contar uma dezena de vezes que eu não tive esse mesmo amor com pessoas. E eu me envergonho de dizer isso. Mas eu quero dizer que este amor está tão disponível a nós, que ele tem nos enchido, ele pode nos encher para que amemos mais as pessoas. Isso nos lembra, meus irmãos, o fato de que a graça maravilhosa de Jesus Cristo é que transforma a vida das pessoas. A graça do Senhor Jesus, que é infinita, não deixa resquícios, ela transforma, porque transformou a nossa vida também. Se o teu irmão não é aquilo que você gostaria que ele fosse, primeiro, lembre-se que você não é aquilo também que ele esperava que você fosse, ainda, amém? 0-0. Segundo, Jesus está cuidando da gente, está transformando a nossa vida à semelhança dele. Terceiro, o céu não chegou, tem tempo. Se eu e você estamos aqui, Jesus está trabalhando na nossa vida. Que Deus nos ajude a viver o amor verdadeiro para a glória dele e para a edificação de seu povo, de seu rebanho. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.